Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, onde temos estudado as epístolas de maneira cronológica. E hoje nós estamos no tão esperado 8º capítulo da Epístola de Paulo aos Romanos. O conteúdo é quente. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal, por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de escravidão para vos reconduzir ao temor, mas o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro, da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto, e não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção de nosso corpo, porque fomos salvos na esperança. Mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. E os que predestinou a eles também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou a também glorificou. Portanto, o que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição ou fome, ou privação ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas, em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Então, algumas coisas importantes e que devemos prestar atenção aqui. É muito interessante esse paralelo que fica muito claro nas cartinhas de Paulo, né? Nós vemos não só Paulo, vemos Tiago 1, 1 Coríntios 15, Apocalipse 20, Gálatas 5, tem um tema muito recorrente, né? Que nós somos novos por dentro, mas precisamos de uma transformação por fora. A ressurreição, ela finda esses maus desejos e ela concilia a nossa natureza exterior com a nossa verdadeira natureza, que é interior, né? O momento onde nós vamos mais competir ou contestar, né? Mas estar em complemento dos dois lados, de dentro e de fora. E interessante como isso sempre volta, e é o motivo pelo qual eu tenho uma esperança tão grande na ressurreição, é saber que um dia essa briga da carne ela vai acabar. Isso me é motivo de grande alegria. Outra coisa interessante, eu acho importante nós entendermos, porque Paulo fala tanto da lei de Deus como a lei do pecado, né? E é muito importante a gente levar em consideração o que ele falou no último capítulo, né, sobre a carne ser regida pela lei do pecado, porque quando ele está atacando a lei, ele está falando da lei do pecado. Então ele mesmo diz que a lei de Deus é justa, né? Obviamente, então, quando ele está falando dos problemas da lei, né, não é da lei de Deus que é justa que ele está falando, né? Mas a mentalidade da carne que é inimiga de Deus porque não está sujeita à lei de Deus. Então entenda que a lei que Paulo está atacando é a lei do pecado que não é sujeita à lei de Deus, né? Não que a lei seja apta para salvar, a gente já deixou isso bem claro aqui na série, que justificação e fidelidade são coisas diferentes. Justificação é completamente além da minha alçada, não existe nada que eu possa fazer para me justificar, né, para expiar pelo meu próprio pecado, né? Um filho não pode morrer pelo pecado de um pai, cada um tem o seu próprio pecado para responder, por isso que a gente precisa de alguém sem pecado para que expiação possa acontecer. É por isso que Jesus leva essa vida perfeita para então ir na cruz, ele que pode pagar a conta do pecado alheio, porque nenhum de nós poderíamos fazer isso. Então isso é justificação, né? É algo que nós recebemos pela graça mediante a fé. Não posso justificar a mim mesmo, mas fidelidade é comigo, né? E fidelidade diz muito a respeito de ter uma aliança com Deus e entender o nosso lugar na nova aliança. Uma aliança ela não é feita simplesmente para a inclusão de alguém, né? Um casamento, que é a imagem que Deus escolheu para ilustrar, né, o nosso relacionamento, e uma aliança, ela não tem simplesmente como seu principal intuito a chegada de um cônjuge. Pronto, agora estamos casados, tudo resolvido, né? A aliança justamente existe para que haja permanência após essa chegada, né? Para que haja esse ambiente de segurança e fidelidade. E fidelidade é a ideia conectada com uma aliança. E nós temos uma aliança com Deus, isso vai exigir de nós não somente ser justificado pelo sangue de Cristo para que possamos ter parte nessa aliança, mas que sejamos fiéis, né, e obedientes no que diz respeito a caminhar com Deus. Então, são coisas diferentes e essa distinção ela sempre precisa ser feita. Mas conversamos que, né, a lei mostra o caminho, a lei de Deus, ela mostra o caminho, mas ela simplesmente conhecer a lei não traz transformação, é o praticar essas coisas que traz transformação. A circuncisão do coração, como aprendemos, o que inclusive é algo necessário para todo seguidor do Senhor, todo seguidor de Jesus, não é só para os meninos. O coração circuncidado é o coração por trás das antigas alianças, é o que Deus sempre, né, esperou. O próprio Moisés vai escrever sobre a circuncisão do coração e ele continua sendo parte, né, da nova aliança, e Paulo explora isso de maneira interessante. Um coração circunciso é um coração obediente. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Algo muito interessante, né, de nós avaliarmos o quão entregues somos ao Espírito ou à carne é o caminho dos nossos pensamentos. Se nós temos pensamentos carnais, isso é um grande sinal de que nós precisamos nos encher das coisas do Espírito. E na sua própria jornada, ó meu querido irmãozinho em Cristo, eu acredito que você possa ter tido a experiência do contraste quando você se alimenta com coisas espirituais ou como a sua mente se enche de coisas espirituais, mas quando você se alimenta de coisas carnais, a sua mente se enche de carnalidade. Então, acaba sendo muito a sua responsa o que é que você vai alimentar, né, a sua mente. Então, se alimente de coisas espirituais, da palavra de Deus, de disciplinas espirituais, da oração, né, e pratique tudo aquilo que é justo, que é correto, busque caminhar segundo o Espírito e não a carne. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Então, nós não podemos nos entregar à mentalidade da carne. Mais tarde, justamente o que ele vai falar, né, em Romanos 12:2, e não vos amoldeis
ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vamos experimentar isso no lugar de ter uma mentalidade carnal. Interessantemente, outra coisa, né, legal, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. O penhor dessa salvação, essa garantia, é o fato de que o Espírito que vivifica, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos já habita dentro de nós. Nós já temos a ressurreição morando dentro de nós e, né, chegado o momento, nós vamos experimentar algo sobrenatural, algo incrível, mas hoje precisamos mortificar as práticas do corpo, e se fizermos isso, viveremos. Outro ponto interessante aqui, né? Nós vemos a criação aguarda ansiosamente pela glória que há de vir e a manifestação dos filhos de Deus. Paulo traz um escopo interessante de que hoje a natureza foi inutilizada por conta do pecado. Ele fala daquele que sujeitou. Bom, se você volta para a primeira aliança que ocorreu, você vai ver, né, que a Adão foi entregado o domínio tanto da fauna como da flora. E quando Adão, esse líder, ele cai, ele sujeita, ele inutilizou a natureza junto com isso. Nós vemos as punições e os castigos que vêm junto com a queda e o pecado em Gênesis 3. E parte disso a gente vê o quanto a natureza sofre pelo que o pecado gerou. Existe uma expectativa da própria criação pelo que há de vir, né? Se nós olharmos para Apocalipse, se eu não me engano, é no capítulo 21, ele fala sobre as folhas da árvore da vida com a qual nós curaremos as nações. Então existe uma restauração iminente. A ideia de Deus não é descartar esse mundo tenebroso, é redimir esse mundo tenebroso, e nós ainda vamos viver altas aventuras por aqui, nessa bolinha azul, dançando pelo cosmos. E se você for um cara meio sci-fi, meio nerd, daí a coisa fica muito louca, porque o Jesus que volta com essa cidade voadora, em que, se você olhar uma imagem de escala, e o JP vai colocar aqui uma imagem de escala, surpresa da JP, a Nova Jerusalém é uma grande cidade, tipo, seria visível do espaço. E Jesus vem com essa cidade, e agora a gente vê cumprimento de profecias como Isaías 2, de chegar do seu momento, e dessa cidade vem a lei, e é uma ideia muito doida, né? Tem vertentes escatológicas, mas a daquele que vos fala é que esse milênio vai incluir um tempo onde você tem humanos ressuscitados, glorificados, humanos normais e anjos vivendo nesse mesmo tempo. E uma das primeiras coisas que Jesus faz é terraformar o planeta, porque já não tem mais mar. Alguns vão discutir que pode ser simbólico, mas talvez pode não ser. Então, assim, só viajando um pouco, talvez isso não é nem essencial, mas nos faz pensar um pouquinho no que está por vir. E parte do que está por vir nesse tempo onde Jesus ativamente governa a Terra, literalmente, virá um tempo de restauração, inclusive da natureza. O que não é desculpa, né, para maltratar a natureza hoje. Não é uma mentalidade de mordomia, porque pessoas também vão durar para sempre, receberão novos corpos, nem por isso a nossa responsabilidade de cuidar de pessoas e da saúde dos corpos vai embora. Então, entenda. Mas, em luz de tudo isso, eu considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Eu acho que essa é a mentalidade do cristão. Né? Cara, tá difícil? Tá. Mas considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória vindoura. E isso, meu irmão, é o que faz a gente olhar pro lado de fora da janela nesse mundo tenebroso e mesmo assim só dizer bora. E o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam. O nosso doce Espírito Santo, ajudador e conselheiro, né? Ele zela por nós, ele nos conduz a orar como convém. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E nada pode nos separar do amor de Deus. Então, meu querido irmãozinho em Cristo, essa passagem é muito... A gente podia fazer uma série inteira só em cima desse capítulo que nós estamos lendo agora, né? Mas a minha ideia aqui e o meu propósito nessas segundas-feiras, ou seja lá qual for o horário que você assiste, mas a gente tem uma turminha aí da segunda-feira de manhã que já chega no vídeo, né? Eu faço muito isso pensando especialmente em vocês aí, e oro, peço ajuda ao Senhor para fazer isso de maneira que eu edifique. A minha ideia aqui não é exaurir, não é gastar tudo que isso tem a dizer, mas ser um amigo que aponta para a fonte e te encorajar a gastar mais tempo também com a palavra de Deus. Além do nosso estudo, existe um outro lado. A palavra de Deus, ela é viva, e se expor a esse ambiente, eu acredito que Deus, ele quer falar com você. Então, nessa vida de muitos desafios e aflições, lembre-se disso. Nós já estamos bem em Cristo.
mas a coisa ainda vai ficar melhor do que ela está agora. E existe uma era de maravilhas que está por vir, coisas que nós não conseguimos nem mensurar hoje. E isso nos é motivo de grande alegria. Dito isso, como diria o tio Adriano, beijo grande, abraço gigante, nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.